Fala galera do Abapai, eu tô aqui com um cara que sempre diz, fala galera de Zuscope. Cara, obrigado por me receber aqui em Bragança Paulista. Cara, prazer que estar aqui honra. com você. Sempre muito bom, sempre somos muito abençoados de te receber. Muito bom, cara, eu tô aqui no estúdio do Dizascope e a gente está fazendo aqui um aquecimento para a Escola Abapai, que vai acontecer agora, vou deixar aqui na descrição do vídeo o site para você poder estar fazendo a sua inscrição em Imperatriz do Maranhão, 28, 29 e 30 de julho. E eu tô aqui com o Douglas, que vai estar lá com a gente. E eu queria já que você mandasse um recado para a galera de Imperatriz aí, Douglas. Cara, aproveita essa oportunidade. Vai ser um tempo de imersão, que para mim é um dos assuntos mais importantes que existe. A gente pensa assim, cara, se a gente não tiver extremamente certo desse assunto, ir para as próximas lições acaba sendo até inútil, vamos dizer assim. Porque a gente precisa pensar sobre isso e, cara, até um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. É isso aí. A gente estava junto uma vez e você falou o seguinte, que se uma pessoa tem a visão errada de Deus, ela também tem a visão errada de tudo na vida. Sim. E se ela também não conhece Deus da maneira certa, que é como pai, ela também tem uma visão errada de Deus. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso aí pra gente. Muito bom. Muitas vezes a gente está super preocupado as pessoas não crerem em Deus, né? Fica assim naquela preocupação, cara, meu filho, imagina meu filho se tornar um ateu e tal. E às vezes a gente ignora a questão de a gente ter uma visão errada de Deus. Sim. E é muito interessante que no final de Efésios ele começa a falar sobre guerra espiritual, né? Ele começa a falar sobre a armadura e tal, e a nossa luta não é contra carne e sangue, principados e potestades. E quando a gente lê aquilo, a gente pensa assim, cara, vamos para a guerra, vamos lutar contra esses principados, mandar embora essas potestades. E eu acredito que tem também esse lado, mas ele começa a falar assim, que existem sofismas, mentiras e fortalezas que precisam ser vencidas com as nossas armas. Uau. Olha isso, as nossas armas são poderosas em Deus, não para destruir principados e potestade, mas para destruir sofismas e fortalezas. O que são sofismas e fortalezas? São mentiras que nos contaram sobre Deus. As crenças erradas, né? Então, qual é a brecha que o inferno tem para atuar na vida de uma pessoa? É essa distorção de quem é Deus. Porque a partir daí, meu irmão, a gente começa a ver tudo errado. Porque Deus é como se ele fosse esses óculos. Uma vez eu perguntei uma pessoa, você passa o dia inteiro pensando no seu óculos? Não, chega uma hora até que eu esqueço. Mas eu não vejo nada senão através das lentes do meu Cara, óculos. muito bom. Então, o C.S. Lewis falava isso, né? Você não consegue olhar para o sol, mas também você não consegue olhar para nada se não for através do sol. Entendeu? É ele que me permite ver tudo. Então, Deus é esse sol. Jesus falava, eu sou a luz do mundo. Porque agora eu vejo corretamente, porque eu tenho a revelação de quem ele é. Cara, muito bom. E aí a gente vai ter que parar e olhar para Cristo, porque né, essa revelação é progressiva, Deus vem se revelando na história, e o ápice é em Cristo. E aí quando a gente pergunta para Cristo, né, quem é Deus? Ele o tempo inteiro falava essa palavra, né? Ele foi revelando a verdadeira identidade, né? E aí ele fala, Deus é Pai. Deus é Pai. E de muitas maneiras ele foi falando, Deus é Pai. E aí isso fala do nosso relacionamento com Ele. Isso fala da nossa identidade. Isso fala do nosso DNA. Isso fala da nossa herança. E tem um amigo que uma vez me falou algo muito interessante. Ele falou assim, sabe aquela frase que a gente sempre fala? Que a gente fala que está errada, né? Todos os caminhos levam a Deus. Né? Todos os caminhos levam a Deus. A gente sempre combateu isso, né? E esse meu amigo um dia, meu amigo Saulo, falou assim, cara, sabia que essa frase está certa? Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai. Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho para o Pai. Todo mundo, não importa a escolha que você está fazendo, no final você vai encontrar Deus. Mas vai ter um grupo que vai encontrar o Pai. Que vai encontrar ele e vai dizer, Pai. E ele vai dizer, meus filhos. Né? E esse é o grupo que entrou através de Cristo. Cara, muito bom. Cara, na sua perspectiva assim, da igreja, o que você percebe hoje que está distorcido assim, na nossa geração da visão que ela tem sobre Deus? Né? Eu percebo algumas coisas que quando alguém fala determinada coisa sobre Deus, eu fico assim, cara, essa pessoa acha que conheceu a Deus, mas
ela está tendo uma distorção, assim. Como você identifica, assim, o que a nossa geração hoje você acha que ela tem errado na visão que ela tem sobre Deus como Pai? Eu acho que a gente vai ter duas distorções que elas são históricas e eu creio que as duas distorções da humanidade. Ela só vai ganhando formatos e linguagem diferentes, mas que vai ser da religiosidade e da libertinagem, né? Então, alguns veem esse pai, mas nos moldes de pai moderno, no sentido de liberal. Pode tudo, tudo termina em pizza, meu pai falava que ia bater, não batia, falava que ia deixar de castigo, não deixava. Ele vai me perdoar mesmo. No final, ele é paizão, né, e tal. Entendi. E aí nós estamos falando de um pai, entendeu? Justo, bom, reto e correto. E aí você tem o outro lado que vê ele como patrão, como senhor no sentido de chefe, né? Onde ele está atrás de um salário, está atrás de bater a meta, ou então ele vai te castigar. Ele vai te castigar, você vale o que você faz, você vale o seu desempenho. Então dentro da igreja a gente vai sempre lutar com essas duas distorções, né? Tem um grupo na religiosidade tentando comprar Deus e você tem um grupo na libertinagem achando que pode acabar tudo em pizza. Cara, entendi. Interessante você falar isso, porque eu passei por um processo na minha jornada, Douglas, de transição de pensamento sobre Deus como Pai. Então, em 2007, eu escrevi uma música chamada Abba Pai. A minha esposa tinha perdido um bebê, a gente teve uma experiência muito assim forte com Deus nos visitando, escrevi essa música. E o meu entendimento era mais ou menos assim. Deus é um bom pai e ele nunca vai permitir, cara, que nenhum mal me aconteça. Ele vai me super proteger, aquela coisa toda. E de repente a gente tem a Laila com paralisia cerebral. Cara, a minha alma gritava porque eu não conseguia conceber a ideia de um Deus que permitisse determinadas coisas. E quando eu vi o processo, cara, um processo difícil, doído, hoje nosso coração está absolutamente curado e crendo assim que Deus nos deu a Laila de presente. Mas exatamente isso que você falou, que demorou um determinado tempo para eu perceber que esse pai amoroso, cuidadoso, também é o pai que nos leva a processos difíceis, cara. É o pai que fala assim, Espírito Santo, vai lá em Jesus, mas aí, Espírito Santo, pega ele pela mão e coloca ele no deserto, coloca ele de frente com Satanás, né? Então, eu acredito que é um desafio para a nossa geração, mas por isso que a gente está aqui conversando sobre a Escola Abba Pai, porque a gente quer trazer essa visão correta de Deus como Pai. Suas considerações finais aí para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo? Amém. O preço que Jesus veio pagar foi para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai novamente. Ele abriu esse vivo caminho, ele rasgou aquele véu de cima a baixo com um preço muito alto. Então não desperdiça isso que ele conquistou para nós. Amém. Isso aí, gente. Nos vemos então nos próximos episódios aqui e na Escola Abba Pai. 28 a 30 de julho, Imperatriz Maranhão, a gente espera lá. Valeu.